completamente. Senhor, conheces meu coração, mesmo quando erro, sei que me amas. Vem envolver-me com teu perdão e em todo tempo sei que me amas, sei que me amas. Me ajoelho aos pés da cruz, onde o sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte, todo mal, seu amor venceu ali, nada vai nos separar. Nada pode nos separar do amor de Jesus. Ele nos ama com amor infinito. Ele é mais forte que todas as coisas. Não há barreiras entre nós e o nosso Criador, nosso Salvador. O meu caminho seguro está. Sei que vais à frente, sei que me amas. Me ajoelho aos pés da cruz, onde o sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte, todo mal, seu amor venceu ali, nada vai nos separar. Já posso ver o céu se abrir, Cristo vem pra me buscar. Já posso ver o céu se abrir, Cristo vem pra me buscar. Me ajoelho aos pés da cruz, onde o sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte, todo mal, seu amor venceu ali, nada vai nos separar. E quando o mundo chegar ao fim, eu verei seu rosto, sei que me amas, sei que me amas. Obrigado, Senhor Jesus, que na Tua palavra nós temos a promessa e ela é certa para cada um de nós. Obrigado, Senhor. Convido você neste momento a elevar a Deus os nossos pensamentos em uma prece. Querido Deus, agradecemos, Senhor, pela oportunidade
de podermos, Senhor, te louvar neste momento. Obrigado pela tua proteção, obrigado por tuas bênçãos, obrigado, Senhor, porque até aqui tens conduzido a cada um de nós. Pedimos neste momento que continues cuidando, Senhor, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão trabalhando, Senhor, para salvar vidas, aqueles que estão se expondo a todos os riscos. Que a tua graça e a tua bênção esteja com eles e com seus familiares. Pedimos, Senhor, pelo teu povo em toda a terra, que o teu amor os envolva, que a tua paz esteja com cada um deles e cada coração sinta, Senhor, a tranquilidade de estar contigo. Guarda-nos neste momento e fala conosco através de teu servo, aquele a quem tu escolhestes. Que teu Espírito, Senhor, o ilumine e que suas palavras venham diretamente ao encontro, Senhor, das nossas necessidades espirituais. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Olá, queridos, boa noite. Obrigado porque você está conosco, nos assistindo através das redes sociais. Obrigado porque o Espírito Santo de Deus te incomodou estar junto conosco. Nesse momento eu quero te agradecer devido a essa circunstância que nós encontramos, mas mesmo assim você escolheu adorar o nosso Deus junto conosco. Obrigado. Que Deus abençoe você e que o Espírito Santo de Deus esteja aí sentadinho com você onde quer que você esteja. Amém? Amém. Eu convido você que nós abrimos a nossa Bíblia para junto nós estudarmos ela hoje, neste momento. E antes que nós iniciamos a leitura, eu convido você que aí como você está, que você feche os seus olhos para que nós falamos com Deus mais uma vez. Amém? Oremos. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estudar a Tua Palavra. E obrigado, ó Deus, porque no meio das circunstâncias que nós encontramos, o Teu Santo Bom Espírito fala conosco, ó Pai. E que Teu Santo Bom Espírito esteja visitando cada pessoa que está conosco, nos assistindo neste momento, ó Deus. Pai eterno, que essas pessoas sintam-se abraçadas por Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a Bíblia comigo no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 12. Antes de nós iniciarmos a leitura, eu queria fazer uma pergunta para você. Alguma vez você fez uma promessa para alguém? Ou, pelo contrário, alguém já fez uma promessa para você? Mas demorou a cumprir ou não cumpriu? Qual é o teu sentimento? Nós vamos estudar hoje na Bíblia a respeito das promessas de Deus para nós. E vamos entender que as promessas de Deus nunca falharam. Amém? Então, nesse momento, nós lemos Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler o verso 1. E depois nós vamos ler o verso 7. Gênesis 12, verso 1 diz: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. O verso 7 diz: Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Queridos, quando Jesus faz o chamado para Abraão, fala, Abraão, vem, sai da tua terra, vem, e eu vou te mostrar uma terra. Então, Abraão, a partir daí, começa a caminhar, e aí, quando ele, depois de uma longa caminhada, ele chega nas extremidades da terra de Canaã. Então, Jesus aparece para ele e fala assim, Abraão, tu estás vendo estas terras? E Abraão, com certeza, sim, Senhor, estou vendo. Diz, pois é, Abraão, darei à tua descendência
destas terras. Sabe o que acontece, irmãos? Passa-se um tempo, agora nós vamos ler Gênesis capítulo 15. Quando chega aqui em Gênesis capítulo 15, Abraão, outra vez o Senhor, melhor dizendo, outra vez Deus aparece a Abraão e lhe promete um filho. E no verso 13, capítulo 15, verso 13, diz o seguinte: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Queridos, quando Deus faz a promessa e Abraão chega até as extremidades de Canaã, Deus fala para ele que aquela terra seria da descendência dele, mas porém aquela terra ainda não estava preparada para fazer a doação para a descendência de Abraão, até porque nem tinha ainda uma descendência. E aí nós conhecemos a história que se passa um bom período até que a descendência de Abraão se torna muito grande, mais uma vez grande, mas também escrava. Mas Deus não esqueceu da promessa que fez a Abraão. Deus não esqueceu. Passou-se um tempo e aí nós chegamos no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe comigo Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3 e o verso 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o clamor por causa dos seus exaustores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir àquela terra, uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. Queridos, depois de um tempo, agora Deus olha para o povo e diz assim: agora está na hora de eu trazer o meu povo de volta para a terra que eu prometi para ele. Então Deus, ele viu o sofrimento do povo e agora ele desce e para trazer o seu povo de volta. Aqui começa a iniciar-se os princípios da promessa de Deus. Ou seja, começa o cumprimento da palavra de Deus aqui. Sabe, querido, o povo estava passando por momentos muito difíceis, mas Deus ouviu, Deus viu, Deus estava incomodado sim com aquela situação. Então agora Deus vai resgatar o seu povo. Amém por isso? E aí nós chegamos no capítulo 12, do Êxodo. Capítulo 12, você tem a sua Bíblia, acompanhe comigo. Quando chegamos aqui no capítulo 12, Deus cumpre a promessa. Capítulo 12, o verso 37. Aqui Deus cumpre a promessa. Sabe, quando o povo de Deus estava passando por momentos tão difíceis, chega o momento de Deus cumprir a promessa. E aí agora Deus tira o povo com a mão poderosa. E agora o povo sai feliz. Nós conhecemos a história, o povo sai feliz rumo à terra prometida que Deus o tinha prometido antes. E aí o povo começa um trajeto rumo a Canaã, a terra que Deus tinha prometido. E aí o povo começa a caminhar. Agora outra vez o povo chega nas extremidades de Canaã, outra vez. É engraçado, querido, que quando o povo chega nas extremidades de Canaã, aí vem a ideia de que Moisés poderia enviar algumas pessoas para olhar aquela terra, para saber se realmente aquela terra seria boa. E aí nós chegamos no capítulo 13 de Números. Acompanhe comigo o capítulo 13 de Números. O capítulo 13 de Números dá detalhes de como aconteceu aquela visita à terra de Canaã. E aí
agora aqui vai 12 pessoas de cada uma tribo. Moisés fala para um de cada tribo ir, então 12 pessoas agora vai visitar a terra, vai dar uma espiada na terra. E aí, passa-se 40 dias, eles voltam. E aí, dentre os 12 tinha Caleb e Josué. Caleb e Josué vinha tão empolgado com a nova terra, ou com a terra que Deus o tinha prometido, e eles vinham felizes e tudo, mas aí, quando eles chegam aonde o povo estava acampado, que eles vão fazer o relato, aí vem o inesperado, né? Dos 12, 10 jogam um balde de água fria naqueles que tanto tinham esperança. Querido, não sei se já aconteceu com você, de você estar empolgado e estar entusiasmado, e aí vem alguém ou algumas pessoas vêm e te jogam um balde de água fria. Mas nem por isso se desmotivou Caleb e Josué. Eles continuaram a lutar, eles foram perseverantes. E aí nós chegamos mais para frente um pouco, nós conhecemos a história, mas é o capítulo 14, de Josué. Agora Josué na liderança, no capítulo 14, Deus cumpre a promessa. Amém? Deus cumpre a promessa para com o povo. Bendito seja o Senhor. O capítulo 14, o verso 9, diz o seguinte: Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puserdes o pé será tua e dos teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes a seguir o Senhor teu Deus. Ah, querido, vale a pena perseverar. A Bíblia diz, no capítulo 24, verso 13 de Mateus, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ah, querido, se eu fosse você, eu diria um amém. Amém? Quando você toma uma decisão do lado de Cristo, quando você sela a sua vida do lado de Cristo, a partir daí você começa um círculo, e esse círculo, ele chama-se perseverança. E aí Jesus, ele nos fala através da sua palavra que se você perseverar, você será salvo. E quando nós lemos aqui o livro de Josué, aqui tem a distribuição das terras por cada tribo. Enfim, a história é bem conhecida. Mas o que isso tem a ver conosco? Você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Afinal de contas, o povo de Israel já nem existe mais. Pois é, querido. Até aqui era só para você ter uma noção das maravilhas de Deus para com seu povo, das promessas de Deus. Deus, quando Ele cumpre, quando Ele faz a promessa, Ele cumpre. E assim como Deus fez a promessa para este povo e Ele cumpriu, Ele fez uma promessa para nós, queridos, e Ele vai cumprir em nome de Jesus. Amém? E quando nós lemos, se você quiser acompanhar comigo, pode ficar à vontade. Quando nós lemos o Evangelho de João, agora nós vamos para o Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 13, e de 1 ao 3, se você quiser ler comigo, João 14, de 1 a 3, aqui diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos não teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Das mais de 5.000 promessas que Deus tem, essa é uma maravilhosa. Deus, assim como Ele prometeu para o povo de Israel uma terra, e Ele cumpriu, Ele prometeu para nós que Ele ia para o céu, ia preparar um lugar. E quando o lugar estivesse preparado, Ele ia voltar para que, aonde Ele estiver, nós esteja também junto com Ele. E eu pergunto para você, você gostaria de estar com Jesus? Amém? Amém. Mas aí você pode estar se perguntando, mas e que
Você pode se perguntar assim, mas o que me garante que Deus foi preparar esse lugar? Você pode se perguntar. Eu já me fiz essa pergunta. O que me garante que Deus foi preparar esse lugar? O que me garante que Deus vai voltar? O que me garante que o lugar já está preparado? O que me garante que Deus vai cumprir a promessa? Sabe, querido, quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos a palavra de Deus, ela tem essas respostas para nós. Você quer ver? Leia comigo 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12. Você vai ver. 2 Coríntios, capítulo 12. Amém. Aqui diz o seguinte. Capítulo 12, 2 Coríntios diz o seguinte. Se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E se que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouvi as palavras inefáveis, a quais não é lícito o homem referir. Deixa eu falar uma coisa para vocês, querido. Assim como Deus, assim como Deus permitiu que aquelas pessoas, aqueles 12, foram espiar a terra de Canaã, Deus também permitiu que Paulo fosse no céu dar uma olhada na nova terra que ele foi preparar. Paulo está dizendo assim, olha, eu não sei se eu fui no corpo ou fora do corpo, mas eu sei que eu fui no céu e eu vi coisas lá inefáveis. A palavra inefáveis aqui, Paulo ele usa porque ele não tem outras palavras para definir o que ele vê. E o resultado disso, querido, está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, o verso 9. Leia comigo, capítulo 2, o verso 9. O capítulo 2, o verso 9 diz o seguinte: mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe, queridos, Paulo ele foi dar uma espiada no céu, assim como os espias foram dar uma espiada na terra de Canaã, e aí ele voltou dizendo o seguinte: vocês não conseguem imaginar o que Deus tem preparado para nós. Ah, querido, isso me enche de alegria, me enche de esperança. Saber que Deus foi preparar um lugar e que nós não conseguimos mensurar como é esse lugar. Porque Paulo aqui ele não dá detalhes, mas se nós ficássemos só com Paulo, não seria assim tão impactante, tão, sabe... Mas tem mais pessoas que foram lá dar uma espiada no céu. João, se nós for para Apocalipse, João ele se encontrava preso na ilha de Patmos, e ali, num certo momento, Jesus aparece para ele e fala assim: João, vem para cá, eu vou te mostrar algo interessante, João. E aí, sabe o que é que acontece? João, ele vai até o céu, e aí ele começa a ver as coisas que Deus já tinha feito. Se você ler comigo, capítulo 22, capítulo 21, melhor dizendo, diz o seguinte: João dizendo, eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva e adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ah, querido, João, ele nos enche de esperança. E ele diz o seguinte no verso 4, ele diz assim: e lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aí ele diz o seguinte,
O verso 5 diz assim: aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou. Sabe o que ele acrescentou? Ele acrescentou dizendo: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Assim como os espias foram dar uma olhada lá na terra de Canaã, Paulo e João também já foram no céu dar uma olhada lá. E Jesus fala para João, diz assim: olha, João, tudo está feito. Tudo está feito. Querido, a promessa de Deus no capítulo 14, no verso 1 a 3, ele diz que ia preparar um lugar. E o lugar, de acordo com João, já está preparado. Amém? E eu pergunto para você, querido, você quer ir morar neste lugar? Você está se empenhando para ir morar nesse lugar? Você está se preparando para esperar a bendita volta de Jesus? E aí você deve estar se perguntando: poxa, tudo isso aconteceu, mas Jesus ainda não voltou. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se Jesus já tivesse voltado, o meu amigo Jaimson, ele não teria entregado a vida dele ontem para Jesus. Ontem foi o batismo do Jaimson. E o Jaimson hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus. Se Jesus já tivesse voltado, queridos, a minha irmã Zilma e o seu esposo Ricardo, eles não teriam entregado a vida deles a Jesus ontem, quando eu falei para eles. Sabe, queridos, quantas e quantas pessoas estão no vale da decisão que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus? Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque Jesus está esperando você tomar a sua decisão. Querido, você que está no vale da decisão, tome essa decisão. Espere Jesus voltar, porque a palavra dele nos conforta dizendo que muito em breve ele vai voltar. Então nós temos que estar nos preparando, ou nos estar preparado. Eu pergunto para você, Jonas, pergunto para você, William, Zilmara, que está em Manaus. Eu sei que você está aí trancada em Manaus, aí, sem poder sair para canto nenhum, mano. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Aguardando você tomar a sua decisão do lado de Cristo. Sabe por que Jesus ainda não voltou, Verônica? Porque Ele está esperando você tomar a sua decisão. Shirley, William, Lindomar, Nel. Sabe, Jesus é longânimo. Por isso Ele ainda não voltou. Por isso Ele está esperando você tomar a sua decisão. Querido, mas se você está no vale da decisão, tome a sua decisão, se decida do lado de Cristo. Faça assim como o Jane fez, faça assim como eu fiz, com tantas outras pessoas fez. Mas eu posso estar falando para pessoas que eu talvez nem conheço. Eu citei nomes que eu conheço, mas eu posso estar falando para pessoas que eu nem conheço. Querido, Deus ele fez uma promessa para o povo de Israel e Ele cumpriu a promessa. Deus ele fez uma promessa para nós. Em nome de Jesus, Ele vai cumprir, não vai demorar. Esses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo, nós se perguntamos: poxa, parece que nós estamos abandonados, parece que Deus nos largou. Não, querido, não largou. Deus está conosco nos momentos mais difíceis das nossas vidas e eu sou a prova viva disso. Deus sempre esteve comigo, sempre esteve com você. Deus não nos abandonou. Jó capítulo 19, verso 25, Jó diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele se levantará. O verso 27, ele diz assim: de saudade desfalece o meu coração. Sabe, querido, eu não vejo a hora de Jesus voltar. E eu quero dizer uma coisa para você. Nós somos peregrinos nesta terra. Nós somos peregrinos nessa terra. E eu não estou acostumado com este mundo. Eu nunca me acostumei com esse mundo. Até porque eu sofri demais. E isso me levou a pregar a palavra de Deus. Isso me levou a testemunhar da graça de Deus.
E eu digo para você que se você, sendo cristão, que não prega o evangelho, é porque você está acostumado com esse mundo. O dia que você não prega da volta de Jesus é porque você está acostumado com este mundo. Sabe, querido, não tem um dia que eu não falo da volta de Jesus. Seja para um amigo, seja para um vizinho, seja no trabalho. E quando não tem ninguém para falar, eu canto, eu leio a Bíblia. Mas, querido, eu estou acelerando a volta de Jesus, com a pregação do Evangelho, com um testemunho. Por isso eu falo a você. Você não gostaria de tomar uma decisão do lado de Cristo, assim como tantas pessoas fizeram, e aguardar a bendita promessa de Deus, que em breve se cumprirá na nossa vida? Sabe, querido, aquele que fez a promessa é fiel, ele vai cumprir. Amém? Nós vamos ouvir um louvor. Se você quiser cantar conosco, cante. Se não, medite nesta letra. E ao final, eu vou orar com você. Amém? As horas deste mundo estão no fim. Pecado em toda parte não pode ficar assim. Mas uma coisa Deus prometeu: um novo mundo vai começar. Nunca mais o mal virá. Nunca mais. Nunca mais as lágrimas, nunca mais a dor, nunca mais o sofrimento, só a paz e só o amor. Muita alegria ao lado do Senhor. Nunca mais as lágrimas, só o amor. A história deste mundo está no fim. Novo dia, Jesus voltará enfim. Vai começar, o Rei da Paz irá reinar. Nunca mais as guerras, fomes e aflições. Nunca mais as lágrimas, nunca mais a dor, nunca mais o sofrimento, só a paz e só o amor. Muita alegria ao lado do Senhor. Nunca mais as lágrimas, só o amor. Nunca mais a escuridão, só beleza e luz. Viveremos na presença de Jesus. Nunca mais as lágrimas, nunca mais a dor.
Queridos, quando o povo de Israel estava prestes a entrar na terra de Canaã, eles foram levados a desistir por pessoas que o atrapalharam, que não queriam entrar ali. E na maioria das vezes, as pessoas nos atrapalham a continuar em busca da nova Canaã celestial. Eu quero te dizer nesse momento, queridos, não deixe que ninguém te atrapalhe. Pelo contrário, que você continue em frente, que Deus te recontribuirá. Amém? Fecha teus olhos e vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pelas tuas promessas. E obrigado, ó Pai, porque nenhuma delas falhou. E eu, ó Pai, sou a prova viva disso. Pai querido, que a promessa que o Senhor fez para nós, não demores a cumprir, ó Pai. Nós estamos ansiosos pelo céu. Mas tem pessoas, ó Deus, que ainda não estão preparadas e que ainda não tomaram uma decisão. Mas, Pai, que teu santo bom Espírito esteja ajudando elas a tomar essa decisão, ó Deus. Cuide delas, ajude elas, para que assim nós todos, ó Pai, estejamos juntos para contigo entrarmos na Canaã celestial. Deus eterno, dá-nos uma excelente semana. Permaneça conosco sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.